Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Jogo. E é o seguinte, o São Paulo acaba de fechar com um volante do Del Valle e também com um meia craque, jogador absolutamente promissor do futebol colombiano. Ele é colombiano e agora o São Paulo tenta aí mudar os ares, mudar esse mal-estar que foi causado nos últimos anos e está tentando agora finalmente voltar para os eixos. Dia D pelo Thiago Mendes, mas será que Casemiro não seria a grande opção, uma vez que você vai ter que gastar real dinheiro aí? E tem também o Crespo, que não foi para o Botafogo. Quero trocar uma ideia sobre isso. E o Zubeldia mudou de ideia? Será que o Zubeldia mudou de ideia e o cara agora, não vai mais jogar no 3-5-2 não, ele volta atrás naquele 4-2-4 falido, aquele sistema de jogo meio embaçado? Vamos trocar uma ideia agora sobre tudo o que está rolando no meu, no nosso São Paulo Futebol Clube. Vamos junto? Vamos junto então. Gente, olha só, dia D para a contratação do Thiago Mendes. E aí, o que pega muito é, será que o São Paulo deveria realmente ir buscar o Thiago Mendes? O Fernandinho? Eu tenho falado com vocês bastante sobre isso, até porque todas as notícias que vêm lá do São Paulo são essas. O São Paulo Futebol Clube mesmo, ele divulga ali treinos, uma rotina que teve, como o São Paulo com o Zubeldia no boletim do treino fizeram um trabalho ali. Alguns pouquíssimos bastidores que vazam na imprensa cravam que o São Paulo está interessadíssimo e querendo fechar com o Thiago Mendes ainda hoje. Não acredito que feche. E aí, um plano B, teve blogueiro, jornalista falando aí, Fernandinho e tal. E agora tem gente que tá surfando no hype da notícia, querendo tentar colocar como uma notícia exclusiva e que o Fernandinho é o plano B do São Paulo se o São Paulo não fechar o Thiago Mendes. Então o São Paulo iria atrás do Fernandinho para tentar a contratação. E eu acho que isso aí é uma coisa que você fala, cara, mas por que Fernandinho? Tá novo, tá jovem, tá inteiro, tá voando na Europa, vamos trazer o cara? É meio absurdo, né? Até porque, qual que foi a identificação de um cara igual o Fernandinho até hoje com o futebol brasileiro, quanto mais com o São Paulo? Jogou pouquíssimo tempo aí no Atlético do Paraná, voltou agora para aposentar. É um cara que, para mim, eu dispenso, mas completamente. Acho sim que ele é o contrassenso. Ele é a contradição de um time que investe tanto na sua categoria de base e tem jogadores lá. E por falar em volante, eu quero te falar de um volante agora que vem do Del Valle aqui para o São Paulo, que o volante ele aparentemente é bom de bola, é o Matheus Dias, ou Matheus Dias, é um volante do Del Valle que vem pro tricolor seguindo essa onda de contratações que o São Paulo tem feito. Então o São Paulo tem feito várias contratações colocando ali na equipe de base, né? Inclusive, lembra do Pedro Falvela, que eu falei pra vocês? O Pedro Falvela, que batido no peito pelos dirigentes aí, pelos assessores dele de carreira, que chamam os empresários do futebol, os caras disseram que o Pedro Falvela, ele é o novo Martinelli. O próprio Martinelli foi descoberto por esse mesmo grupo aí de empresários que agora descobriu Pedro Falvela. O cara também estava no Ituano, o São Paulo foi lá e comprou ele e trouxe já pra categoria de base. E agora o São Paulo traz aí esse menino Matheus Dias aí, Matheus Dias, que vai jogar, ser um volante do São Paulo também em categoria de base. Vale lembrar que o São Paulo estava tranquilaço com o Ibali, Negruti e com o Hugo também, ali no campo dos volantes, ali daquele setor defensivo do meio campo. O Hugo, ele se machucou. O Negruti veio pro time principal e o Ibali, ele foi emprestado. Então, quando o São Paulo devolve lá o Santiago Longo, vende o Gabriel Neves, vai tentando se desvencilhar de um monte, não renova com o Lisieiro, quer afastar o Luan. O São Paulo, ele fica com alguns volantes faltando, né? Nós tivemos o Luiz Gustavo machucado, Pablo Maia machucado, o Alisson, que muitas vezes não demonstra estar na sua melhor forma, não está ainda não só na melhor forma, como também o Alisson, ele tem dores, assim, onde foi a cirurgia dele, ele teve aquela fratura. Então, ter um volante pra categoria de base, eu acho legal. Eu preciso saber quanto que o São Paulo está gastando nesses jogadores aí, porque é legal pra caramba, você fala, veio o Matheus Dias, veio Pedro Falvela. A coisa tá ficando legal, são jogadores que reforçam a categoria de base e o São Paulo tinha mesmo dito que iria fechar com o Evangelos Marinakis,
para reforçar a categoria de base. É um dos planos do São Paulo. Eu olho nos teus olhos aqui e eu falo assim, ó, tranquilamente, gente, para mim, reforçar a categoria de base é importante, mas fabricar o jogador na categoria de base, para mim é mais importante do que você ficar nesse comércio, comprando jogadores do Grêmio, Palmeiras, Ituano e tal, para trazer pro São Paulo. Para mim, concordo que o cara vem meio pronto, mas o São Paulo tem todos os instrumentos, o maquinário para formar o jogador. Por que ficar comprando? Daqui a pouco pode aparecer uma dívida aí que você fala, rapaz, o São Paulo se apertou no profissional e também na base. Por que na base se apertou? É o custo mensal da manutenção dos jogadores? Não, é porque comprou muito cara lá fora. Já pensou isso? Então, realmente, o São Paulo ele tem que tomar muito cuidado com essa categoria de base e fazer um trabalho muito bem feito por ali, não é verdade? Gente, olha só, eu quero falar com vocês também desse rapaz aqui, o craque colombiano Meia Ruan. Ruan, ele é um meia colombiano que vem pro São Paulo também com status de craque. O último meia colombiano que veio pro São Paulo com status de craque era o Rames Rodrigues, né? Mas claro que o Rames, ele realmente é craque, ele realmente não deu certo no São Paulo. Dá pra culpar A ou B agora? Acho que até dá. Mas vamos pensar que o Rames jogou no Real Madrid, Bayern de Munique, na Colômbia joga muita bola até hoje. Então ele não é um jogador que você fala, pô, o São Paulo tá zoando, né? Tá zoando com a nossa cara, foi comprar Rames Rodrigues. Eu acho que muito menos arriscado foi o Rames do que o Galopo, sabe, porque o Galopo você não sabia mesmo quem era, o Rames já sabia-se quem era. Daria para o Rames tentar jogar no São Paulo que ele joga na Colômbia? Aí eu acho que a coisa ficaria muito boa, pena que o Rames não quis. Agora o Ruan, ele vem com 18 anos, e aí também pode compor ali a equipe de base, mas vocês ouviram a idade que eu falei? Eu falei que o Ruan, meia craque colombiano, promissoraço pro futuro, ele tem 18 anos. Lá no Palmeiras, nos seus times rivais, nosso Flamengo, Corinthians, os caras estão jogando já no profissional com 18 anos. Não é que o cara tá assim, só equipe de base e tal, e paciência, só equipe de base. O São Paulo, o cara com 18 anos, no Palmeiras é campeão brasileiro. No Palmeiras é titular e é convocado para a seleção brasileira. No São Paulo, 18 anos, você fala, mas olha, espera, não tá pronto, transição. Tem que ter gente mais competente fazendo essa transição no São Paulo, né? Tem que ter caras melhores. 18 anos no São Paulo tem que ser igual no Palmeiras. Cara que olha pra zaga do Botafogo lá, pro Barbosa lá e pro Bastos e fala, eu vou passar porque eu sou mais forte que você. Não é assim? Claro que o Barbosa e o Bastos são fortes mesmo, mas essa molecada do Palmeiras que chega, cai pra cima igual o Hendrick, eles nem olham quem tá do outro lado. O Estevão, eles chegam e passam e vão pra cima. Esse moleque do Santos aí agora, esse Guilherme, joga pra caramba também. Chega no São Paulo, não, minutos. Vai ter minutos em 2025, um cara igual o Rian. Então o São Paulo dá uma aloprada. O São Paulo, ele faz um pouco de contramão do mundo, quando era pro São Paulo estar realmente nadando de braçadas aí, como equipe de base das que mais forma, e pudera também. Agora o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 e campeão da Copinha. E essa safra é a menos utilizada. Muitos times por aí usando a safra do São Paulo e o São Paulo emprestando, encostando jogadores que foram campeões. Você olha pra cara do Rian Francisco lá, olha pro Lucas Ferreira e Matheus Alves, os caras estão prontos. Até o próprio Negruti, mas não, precisamos comprar o Thiago Mendes hoje. Gente, até o momento da gravação deste vídeo, tive que vir gravar antes de ter o desfecho do Thiago Mendes. O Thiago Mendes, ele não veio pro São Paulo ainda. Pode ser que ele venha até o fim do dia? Até pode, o São Paulo pode anunciar. Assinamos com o Thiago Mendes, o Al Hilal aceitou as condições, o Thiago Mendes aceitou as condições, vamos pagar pouquinho agora para ele em 2025, 2026 ele vai ganhar mais, né, estará mais velho, vai ganhar mais. 2027 ele estará bem mais velho e vai ganhar bem mais. O São Paulo faz o que não deveria fazer. Deveria pagar bem para ele agora e mais pro futuro ir pagando menos. O São Paulo, ele muda, né? Ele fala, o cara mais velho vai ganhar mais aqui. E aí ele vai pagando e vai pagando. E eu olho pra Fernandinho, olho pra Thiago Mendes, 1 milhãozinho por mês. Você fala, cara, será que esse é o ideal? Não seria melhor a diretoria do São Paulo tentar convencer o Casemiro? As notícias que vêm de Manchester, Inglaterra, o velho continente lá, nesse local britânico, onde joga Casemiro, o time da âncora, o time Titanic, sabe aquele que bateu no iceberg e afundou e
nunca mais voltou, é o Manchester United. Em algum momento, esse Titanic aí do Manchester United bateu algum iceberg e não voltou mais. E de lá pra cá, todos os caras aí, Di Maria, Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, os caras Tchicharito, Martial, Cavani, todos, sem exceção, Antony mais recente, Pogba, e até mesmo Varane, Maguire, agora o Casemiro, todos que bateram lá tiveram suas carreiras destroçadas por má gestão, por ex-jogadores que gostam de falar bastante e que a torcida ouve, esses caras aí, Scholes, e tem vários, Ferdinand, tem vários aí. Os caras chegam e falam, esse Casemiro não presta, a torcida compra o barulho e o time mesmo vai deixando o jogador meio de lado. Então você olha pro Casemiro, pro Antony, o Antony tá rindo já no Betis, já voltou a sorrir o Antony, o Di Maria voltou a sorrir no Benfica, e tem um cara, por exemplo, o Cavani, ele não deu certo no Boca, ele perdeu gols feitos ali, deu errado, mas o Cavani poderia voltar a sorrir no Boca, coisa que não aconteceria lá no Manchester United. E aí você olha pro Casemiro por lá, Oscar e Lucas Moura aqui, um dinheiro dedicado a pagar, por exemplo, o Thiago Mendes, o Fidik, a Libra, coisas acontecendo como o Evangelos Marinax, o São Paulo apertadaço, claro, mas será que chegar no patrocinador, chegar no Casemiro, chegar e falar, vamos aí dar um jeito de você voltar pra cá e vir aposentar a chanca é a chuteira, né? Aposentar a chanca aqui no São Paulo? Olha aí, o Oscar, que nasceu com você, já voltou. O Lucas, que nasceu com você, já voltou. Não é a hora de você vir e fazer desse meio-campo de São Paulo um meio-campo excelente. O São Paulo não tinha grana para comprar o Lucas, sabia disso? O São Paulo também não tinha grana para comprar o Oscar, sabia disso aí? E agora o São Paulo também não tem grana para comprar o Casemiro, mas é um fator que não evitou, não impediu o Lucas e o Casemiro de virem para cá. Por que que o Lucas e o Oscar, por que que o Casemiro não pode ser um cara vir pra cá também e fazer essa sua carreira aqui no São Paulo pra terminar aqui com chave de ouro e tal? Era só conversar. O São Paulo fica nessa lenga-lenga de Thiago Mendes e agora aparece também um Fernandinho numa realidade paralela aí, nesse multiverso da maluquice, onde pode realmente um Fernandinho vir jogar no São Paulo junto com o Luiz Gustavo, cada um com seus quarentinha aí. Aí é duro de acreditar, é duro de entender esse time do São Paulo, né? Bom, mas esse é o mercado da bola, fica aí as boas notícias com o Juan e também o Matheus Dias aí que já fecharam com o São Paulo, beleza? O Renato Paiva, técnico escolhido pelo Botafogo, fecha com o Botafogo. Falei pra vocês, acho que no último vídeo, que o Crespo, o gato tinha subido no telhado. Lembra que eu falei isso aí? Lembra a história do gato subindo no telhado? Sua avó subiu no telhado, o Crespo tinha subido no telhado. O John Textor, o entusiasta da contratação do Crespo, querendo levar o Crespo lá pro Botafogo e tal, a coisa ficou ruim pro São Paulo não vai contar com o Crespo mais e tal. Para por aí. Para por aí, porque o Botafogo comete a maravilhosa notícia. Parabéns ao Botafogo aí também. Parabéns, hein? Levaram aí o Renato Paiva e o Crespo fica de novo dando sopa no mercado. Então, boa notícia pro São Paulo, principalmente pro São Paulino que gostaria de ver o Crespo aqui amanhã, né? Até porque o técnico Zubeldia, que foi muito, mas muito bem no último jogo contra o São Bernardo, talvez ele não queira manter aquele sistema do 3-5-2 ou 3-6-1. Será que o Zubeldia voltou atrás? Será que o Zubeldia mudou de ideia? Notícias de dentro do CT, replicadas aí por alguns jornalistas que têm acesso ali na Barra Funda. Eles chegam na Barra Funda e tocam a campainha assim, plim, plom. A porta abre, se abre a porta, se os caras podem entrar naqueles treinos fechados e eles têm informações lá de dentro, né? E o que vem de lá é que o Crespo, o outro Crespo, né? O mais novinho aí, que não tem nada a ver com o Crespo, o Zubeldia, ele teria sim voltado atrás. Ele foi pro sistema de 3-5-2, fez uns treinos ali no 3-5-2, no 3-6-1, perdão, eu falo 3-5-2, mas é um 3-6-1. Só ficou o André Silva isolado na frente, Oscar e Lucas na criação, e na cozinha ali 3 zagueiros junto com dois alas e no meio campo ali
no alicerce ali, ficou 2 volantes também. Então, você não tinha a figura do Luciano como segundo atacante, nem do Ferreirinha como um ponta, tinha só Lucas, Oscar e André Silva. Então, 1-3-6-1. Agora, ele tá pra tirar da cozinha, eu tô falando cozinha, parece banda de rock, né? Na cozinha, na batera lá, tirar da cozinha ali, tirar da zaga, se tira o Ferrarese, pra voltar o Luciano, é muito Zubeldia, é ou não é? O que você espera do Zubeldia? Que ele mantenha ali no ataque Oscar, Lucas e Caleri ou André Silva e tire o Luciano para colocar o sistema de 3-6-1 ou não? Ou ele vai voltar o Luciano pro time e tirar o Ferrarese? Isso é o que nós ficamos aqui deduzindo. Acho que ele volta o Luciano. Acho que ele não tem como tirar o Ferrarese. A notícia que veio de dentro é que o Zubeldia fez os 2 formatos. Ele até manteve ali o 3-6-1. Até manteve o Ferrarese no time titular do São Paulo, o Ferrarese ou o Sabino, o sistema de 3 zagueiros, mas que, contudo, ele pode ter mudado de novo e voltado pro 4-2-4. É muito maluco pensar isso aí, que o Zubeldia teria voltado, porque o São Paulo só perde com esse 4-2-4. E quando pega o São Bernardo e ganha num 3-6-1, o São Paulo deveria, pelo menos pro próximo jogo, pensar naquela máxima. Gente, peraí, em time que está ganhando não se mexe, né? Mas vindo do Zubeldia e do São Paulo, eu não sei o que pensar. O fato é, o Zubeldia está lá, tá treinando, ele é o técnico, ele tem toda a autonomia realmente pra mudar a bel prazer ali e falar, não, Luciano é muito importante pro time, voltei e tal. Se voltar, meu amigo, ganhe o jogo. Se você calhar aí de voltar o time realmente pro que era antes, precisa ganhar. Não vai ser aceito perder pro Novo Horizontino. Perder pro Palmeiras, será aceito? Perder pro Corinthians, pode? Perder pro Santos, pode? Neymar lá. Não dá pra você pensar em perder pra outro time qualquer que não seja desse trio aí de ferro, esse quarteto de ferro, o trio Santos, Corinthians e Palmeiras. E ainda assim, o Santos com um time muito mais modesto que o do São Paulo, né? Tendo o Neymar, não tem nem técnico, o Santos também, contra aquele Pedro Caixinha lá que, assim, se eu critico o Zubeldia, eu acho que eu estaria já na cova se fosse o Pedro Caixinha, o técnico do São Paulo, que aquele é ruim mesmo, é ruim com força, o Zubeldia é ruim, o Pedro Caixinha é ruim com força, com aperto ali, pressionando a ruindade. Já o Palmeiras, ele tem a camisa, né? Deixaram classificar aí, o Palmeiras quase não se classifica, mas ainda conta com o Abel Ferreira, tem a camisa e tal. E o Corinthians, tirando a Libertadores, que eles são uma lagartixa ali com pose de jacaré, o Corinthians na Libertadores, ele não é nada. Ele é uma lagartixa que tem a pose de um jacaré. Você fala, na hora que chega na Libertadores é uma lagartixa, é uma coisinha de nada, uma poeirinha no oceano. O Sormani é que dá certo. Falou, o Corinthians é igual o São Caetano na Libertadores. Ambos disputaram só uma final. Calhou do Corinthians ganhar e o São Caetano não. Mas, no Paulista, o Corinthians não é essa coisinha toda aí. No Paulista, o Corinthians ele tem mais história. Então, Palmeiras, Corinthians e Santos é pedreira de pegar. Então o São Paulo, que tem agora esse respiro, chamaria até de um alívio, né, no dia a dia, pegar o Novo Horizontino, que vai ser talvez, tirando aquelas 2 primeiras fases de Copa do Brasil, onde você pega um Asa de Arapiraca, pega um Motoclube, sabe aquela primeira fase de Copa do Brasil, primeira e talvez até a segunda, tirando isso, o último jogo fácil que o São Paulo pode ter no ano é o Novo Horizontino. E aí vocês vão olhar nos meus olhos e falar, Juba, mas não é fácil. Eu concordo, dá pra dificultar, mas depois do Novo Horizontino só vem pedreira. Tudo é pior depois do Novo Horizontino. Até na Copa do Brasil, que qualquer time que pegue é uma competição de mata-mata. Então, sim, é complicado. O São Paulo vai pegar agora o Novo Horizontino, é o último jogo simples. Depois disso, tem que jogar todos com muita seriedade. Então, senhor Zubeldia, não é melhor entrar no 3-6-1 do que arriscar voltar àquela draga que o São Paulo estava antes? Fala comigo aí, o que você acha? Fala aí. O vídeo de hoje foi esse e eu espero que você tenha gostado. Se gostou, demonstra aí. Chega nesse brabo desse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!